E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar falando um pouquinho da memória RAM e da memória E2PROM, presente em microcontroladores, e não diferente do nosso ESP8266. Então eu vou focar no ESP8266, ok? Só para ficar certo para vocês, o ESP8266 ele não tem EPROM. Na verdade ele tem essa memória aqui, ó, SPI Flash File System, né? Isso aqui é EPROM, para a gente poder estar usando, a gente emula a E2PROM, tá? Para a gente poder gravar dados. Qual que é a diferença da RAM para a E2PROM? A RAM, caso eu desligar, colocar uma memória, um valor de uma variável, e desligar o ESP8266, nós vamos perder esse valor de memória. E com a E2PROM não, nós vamos poder estar gravando ele para futuras referências, né? Vamos aqui no programa aqui para a gente verificar esse funcionamento. Primeiramente aqui, ó, eu vou declarar aqui uma variável chamada memória como byte, né? O que é o byte? Vamos entrar aqui na referência do Arduino e vamos procurar aqui o que é uma variável byte. Byte. Então, byte, na verdade, é 8 bits. Né? Um byte é 8 bits. E 8 bits equivale a 255. Né? São 256 posições, mais 8 bits é 255. Vamos verificar se isso é verdade. Vamos pegar uma calculadora e vamos colocar em hexadecimal aqui, FF. Então, o FF em hexadecimal, que equivale a 255, a gente pode perceber aqui que os 8 bits estão em 1. Tá ok? Voltando ao programa, aqui, ó, nós estamos declarando a memória com byte, ou seja, vai de 0 a 255, e o comando. O que nós vamos fazer com esse comando aqui? Se caso eu colocar no software 1, ele vai gravar na memória. Se eu colocar 2, ele vai ler da memória. Tá ok? Então aqui é a memória RAM, a gente vai perceber que a gente vai perder esse dado, mas vamos fazer um teste aqui, ó. Então, aqui eu vou só fazer o setup, na subrotina de setup eu vou colocar aqui a serial em 115.200, né? E nosso loop, que vai ficar rodando para sempre. E aqui a gente pergunta aqui para serial, tem algum dado disponível? Se sempre que for maior que 0, é um dado disponível. Aí nós vamos pegar o valor que veio aqui da serial e vamos tirar o comando com essa função aqui, ó, serial parse int. O que é a serial parse int? Eu vou estar lendo o dado da serial antes da vírgula. Então se eu colocar 1,1234, o comando vai ser 1, na hora que eu fazer o parse int. E se eu colocar 2, ele vai pegar como 2 aqui. Ok. Aí se caso o comando for 1, nós vamos escrever na memória. Então a memória vai ser igual ao outro parse int da serial, ou seja, vai ser o outro pedaço do valor da serial. Eu vou mostrar bem aqui na serial, vocês vão entender melhor. E se eu colocar 2, ele vai voltar o valor da memória. Vamos fazer um teste aqui. Primeiro vamos descarregar o programa. Está descarregando o programa aqui. Né? Aguardamos um pouquinho. Ok. Agora vamos pegar aqui a serial. Então, como eu disse, né, a gente pode até 255. Se eu colocar 1,123, enviar, ele gravou na memória. Vamos ver se isso é verdade. Vou pegar o 2. 1, 2, 3. Vamos colocar outro valor aqui, ó, 1,255, que é o máximo. Gravou na memória. Vou pegar o 2 agora. A gente lê a memória. 255. Por exemplo, se eu colocar o 256 e pegar o 2 agora, vocês vão ver que ele não vai gravar correto, porque a gente declarou como byte. Ah, deu como 0 aqui. Já perdeu totalmente a referência. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou
dar um reset no meu ESP aqui. Ele está resetando. Vamos apagar aqui a serial e vamos ler a memória. Qual o valor que será a memória? Nada, não tem nada, porque perdeu o valor. Isso é a RAM. Então ele fica executando somente em tempo de execução, em tempo de que o ESP estiver ligado. Se eu desligar o ESP, perdeu. Vou fazer só mais um teste, lá, 1,123, 2. Então o valor aqui, ó, 123. Vou resetar ele. Já voltou. Deixa eu zerar aqui a tela e vamos buscar o dado. 0. Então, perdeu o valor. Agora vamos fazer o mesmo programa, idêntico. Só que não vamos usar agora a EEPROM, a biblioteca E2PROM. Então já vamos introduzir também que seria uma biblioteca, tá ok? Então vou pegar o programa aqui, mais ou menos eu já fiz aqui para testar, né? Então agora nós vamos incluir uma biblioteca E2PROM. Novamente essa biblioteca está no GitHub, né? No GitHub na parte do Arduino para ESP8266. Então a gente inclui aqui, a gente consegue pegar todas as funções no E2PROM. A parte do byte aqui de memória é a mesma coisa que o outro, e o comando também é a mesma coisa. O serial begin, nós vamos ativar a serial, a mesma coisa. E entra aqui uma função nova, que é E2PROM begin 1. Esse valor aqui, ó, pode ser de 1 até 4096. Ou seja, a gente pode colocar um número de posições de memória que a gente vai guardar para EEPROM. Nas casos, vamos colocar uma só, porque a gente está fazendo um teste de uma posição. Então, por isso que eu coloquei 1. Ok? Isso aqui não precisa, vou tirar aqui. E mesma coisa, se caso tiver um dado na serial, ele vai fazer o parseInt, ou seja, vai tirar o valor, né? E se caso for 1, ele vai pegar também, como está aqui, ó, o valor depois da vírgula, só que dessa vez ele vai escrever na posição 0 da E2PROM o valor da memória, e ele tem que dar esse comando aqui, ó, commit, para commitar, né? Ou seja, para realmente gravar na memória. E se caso for 2, ele vai ler da memória EEPROM e vai printar para a gente o valor da memória. Ok? Então vamos descarregar o programa aqui para a gente ver como é que vai funcionar isso. Está descarregando. Vou dar uma pausada no vídeo. Está descarregando. Ok, descarregou. Agora vamos fazer o teste com a EEPROM. Então, a mesma coisa. Vou dar uma leitura aqui da memória. Não tem nada. Vou gravar aqui, ó. 1, 2, 3. Gravou. Vou checar a memória. 1, 2, 3. Ok, agora vamos fazer o reset. Resetou. E vamos chamar a memória para ver se continua ficando 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então é isso, pessoal. Eu queria só mostrar aí a diferença de memória RAM para uma memória E2PROM, apesar de não ser E2PROM, mas ela vai ser muito útil nos programas de IoT, se caso a gente quiser gravar alguma coisa na memória para poder buscar depois que perdeu a alimentação do ESP, ou mesmo alguma senha, alguns token, que a gente vai falar mais para frente. Então, espero que tenha ficado claro, ok? Um grande abraço e até a próxima.